Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é sobre algarismos significativos. O que é isso? Relaxa que eu vou te explicar. Isso aí tá dentro da matéria de física. Algarismos significativos. Bora? Bora. Qualquer medida de uma grandeza física está sujeita a erros. Tais erros estão ligados ao limite de precisão da aparelhagem utilizada e à perícia do operador. Exemplificando, se medirmos um comprimento de uma régua graduada em centímetros, podemos afirmar que os algarismos que medem centímetros estão corretos. O algarismo que mede décimo de centímetro está apenas este algarismo que mede décimo de centímetro será apenas uma avaliação e, portanto, é um algarismo duvidoso. O algarismo que mede centésimo de centímetro não terá nenhum significado na medida feita. Os algarismos corretos e o primeiro algarismo duvidoso são chamados de algarismos significativos. Guarda isso na sua cabeça, porque daqui a pouquinho a gente vai fazer exercício disso. Então, os algarismos corretos e o primeiro algarismo duvidoso são chamados de algarismos significativos. Agora a gente vai fazer um exercício, ou melhor, uma exemplificação para você entender um pouquinho desse negócio de algarismo duvidoso e correto, mas é bem básico mesmo. A figura mostra uma régua milimetrada e um objeto, esse objeto verdinho aí que eu tentei exemplificar para vocês, reduzidos na mesma proporção. Qual o comprimento real do objeto? Então, conforme ilustrado aí na figura, esse objeto verde mede 4,42 centímetros. O que a gente vai fazer agora? A gente vai classificar este número em correto e duvidoso. Esse primeiro 4 antes da vírgula é um algarismo significativo correto. O primeiro número depois da vírgula também é correto nesse caso. E o outro número é o duvidoso, é o primeiro duvidoso. Agora vamos falar um pouquinho a respeito sobre alguns múltiplos e submúltiplos. Para a obtenção de múltiplos e submúltiplos das unidades de medida, usamos os prefixos indicados aí para vocês, nessa tabelinha que eu fiz. Aí, então, alguns apenas e alguns principais, tá? Não significa que são apenas estes. E numa tabelinha mais organizada aí, coloquei para vocês. A gente pode identificar centi, mili, micro. Para cada prefixo tem um símbolo e um fator de multiplicação, que a gente tem que se atentar a isso.
Agora vamos revisar aí um pouquinho sobre fundamentos da cinemática 1. Bom, primeiramente vamos ver o que é mecânica. Mecânica é a ciência que estuda os movimentos. A cinemática, por sua vez, nada mais, nada menos de uma forma bem resumida, o equacionamento do movimento. Na cinemática, a gente tem aí que é uma parte da física que descreve os movimentos dos corpos por funções matemáticas sem investigar suas causas. Na dinâmica, a gente tem que é uma parte da física que explica os movimentos. Então, dinâmica é uma parte da física que explica os movimentos. Estática é parte da física que estuda as condições de equilíbrios dos corpos. Então, é a parte da física que estuda as condições de equilíbrio dos corpos. Outro ponto importante, ponto material e corpo extenso. Isso daí confunde? Sim, mas calma, você vai conseguir. Ponto material ou partícula é um corpo de tamanho desprezível em comparação com as distâncias envolvidas. O seu tamanho não é importante no equacionamento de seu movimento. Quer um exemplo? Beleza. Um automóvel em uma viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro é tratado como ponto material. Por quê? Porque o seu tamanho não é importante. Quando o automóvel está percorrendo uma estrada, seu tamanho é irrelevante e ele é tratado como ponto material. Agora vamos falar um pouquinho de corpo extenso. Quando as dimensões do corpo são relevantes para o equacionamento do movimento, é o corpo extenso. Por exemplo, um automóvel fazendo manobras em uma garagem é tratado como corpo extenso, porque o tamanho do automóvel é relevante nesse caso. Uma caminhonete invertendo seu movimento em uma rua estreita é um corpo extenso, por exemplo. Uma bailarina efetuando uma pirueta, corpo extenso. Agora, um planeta em seu movimento orbital em torno do Sol é um ponto material. Posição de um material. A posição de um material é definida pelas suas coordenadas cartesianas. Você lembra? X, Y, Z. Agora, quando a gente tem um conjunto de eixos, OX, OY e OZ, eles têm a mesma origem O e são perpendiculares entre si, nós temos um sistema cartesiano triortogonal. Referencial ou sistema de referência. O sistema cartesiano triortogonal deve ser fixado em um local. Esse local é chamado sistema de referência ou referencial. Quando o referencial for omitido, vamos assumi-lo como sendo a superfície terrestre. Beleza? Beleza. Repouso, movimento. Repouso e movimento são relativos. Por quê? Porque eles dependem do referencial adotado. Uma partícula está em repouso quando sua posição permanece invariável. Uma partícula está em movimento quando sua posição varia no decurso do tempo. Trajetória depende do referencial. Trajetória é o conjunto das posições ocupadas pelo ponto material no decurso do tempo. Isto é a união de todas as posições por onde o ponto material passou. E a trajetória depende do referencial. Se em uma equação a gente tem a variável tempo, não é trajetória. Um exercício. 2 conceitos de fundamental importância no estudo da mecânica são os de referencial e trajetória. Considere que um helicóptero esteja subindo verticalmente em relação ao solo com velocidade constante.
Aí, o exercício está se baseando nesse helicóptero, então eu vou ler de novo. Considere que o helicóptero na figura a seguir esteja subindo verticalmente em relação ao solo, com velocidade constante. A trajetória descrita pelo ponto P da periferia da hélice é o quê? Uma circunferência para o piloto e uma hélice cilíndrica para o observador no solo. Super importante. Cada forma de trajetória, retilínea, parabólica, circular, elíptica e etc., é traduzida por uma determinada equação da trajetória. Então, quando a gente tem uma equação do primeiro grau, por exemplo, x igual a 2 vezes t ao quadrado e y igual a 4 vezes t ao quadrado, dividindo-se cada membro, aí você divide o membro, faz a continha, beleza. Com relação a isto, a gente verifica uma equação do primeiro grau. Quando a gente tem uma equação do primeiro grau, a trajetória é retilínea. Quando a gente tem uma equação do segundo grau, a trajetória é parabólica. E aqui, pessoal, nós chegamos ao fim do nosso vídeo. Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Tchau!